Salve, salve galerinha do canal Festas, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo certo? Tudo resolvido? Então galerinha, tô gravando aqui novamente o test drive do Logan. Daquela vez eu não consegui gravar. No dia tava muito quente, tava quase que impossível de gravar uma sequência de vídeo. E aí eu não consegui seguir com a gravação, né? Porque a câmera ficava desligando e tal. E aí, né, seguimos aqui, então, pro test drive. Para quem aí pergunta, né, nos vídeos anteriores a gente falava sobre as referências, né, do veículo, como que o veículo se comporta, se é um veículo confortável, enfim, todos esses detalhes aí que vocês gostam de saber, né? Então aqui eu lhes trago a verdade. Então galera, é o seguinte, né? Deixa eu ver, tá piscando, beleza. Como já dizia o nosso querido Kleber Atala, tá piscando, tá gravando, para não esquecer. Então pessoal, o que acontece, né? Esse veículo aqui, como eu falo para vocês, ele é um veículo bem confortável, tá? O que muda da versão Sandero Logan? Eu vou falar para vocês praticamente nada em questão de dirigibilidade, porque os dois são da mesma plataforma. A única diferença é que um é hatch, o outro é sedã, tá? Então não muda muita coisa. Considerando isso, a gente tem um carro na cidade com seus... Opa, tem uma aparatosa aí acelerando já, hein? Ó, Paraty 98, essa aí é aquela GLI? Acho que era, eu não lembro, galera. Dessa época acho que era GLI. É 1.8, essa deve ser 1.8 ou 2.0, mas acho que é mais para 1.8. E o cara tá acelerando, olha lá. E mete acelero. Pô. Beleza. Então aqui a gente tem um carro na cidade, galera, 1.0, 80 cavalos, tá? 80 cavalos. Para a cidade é super mais que suficiente. Qual que é o grande problema que eu vejo e encontro uma grande dificuldade para essa motorização? Aqui a gente vai ter aquele motor, né, D4D. E qual que é a situação? O ponto é, por ser sedã, obviamente, todas as versões sedã, ela tende a ser mais pesada, um carro pesado, né? Ali acaba carregando um pouco mais de peso na estrutura da carroceria, justamente porque ele tem a longarina um pouco maior. Beleza. Desafios que você pode encontrar na cidade, talvez para estacionar vaga, mas não só com o Logan, qualquer um aí que você tiver de sedã, você vai ter essa dificuldade, justamente porque, principalmente quando encostam muito, né? Então o que eu senti falta aqui? Uma câmera de ré de fábrica não vem, só tem o sensor, tá? Esse sensor que vem de fábrica. Sensor de estacionamento é preciso? É preciso, mas eu ainda prefiro a câmera. Por quê? O sensor, quando você vai dar ré, ele começa a pegar a lateral do para-choque e não só atrás. Então ele bipa se tiver uma folha na lateral, e mesmo você de paralelo na guia, ele continua apitando. Então você não sabe se você está próximo de fato ali da roda da guia, né? Ou se de repente tem um carro atrás e tu tá chegando próximo, porque ele vai apitar, porque ele identificou que na esquerda ou na direita, na ponta do para-choque, ele identifica isso como um potencial risco de você bater, né? Um obstáculo. Então essa é a característica. Mas pela padronização dos tipos de sensores, eu acredito que seja tudo parecido, não muda nada. Porém, como no Sandero eu não tinha isso, eu não precisava, porque quando você tem você não tem essa bunda atrás aqui, né, do veículo, fica mais fácil. Você sabe a dimensão, né, na hora de estacionar, tal, aquela coisa toda, beleza. Então assim, dirigibilidade na cidade é muito boa, é confortável. Você escuta um pouco o barulho do motor. Sim, é um motor 1.0, então ele vai dar uma gritada, uma grilada de vez em quando, né? Mas eu
realmente assim sinto conforto. O banco abraça bem, a empunhadura do volante ela não é das piores, é uma boa empunhadura, porém se você ficar muito tempo dirigindo o veículo na cidade, tá? Na estrada é show de bola, mas se você for ficar dirigindo na cidade muito tempo, você vai começar a perceber que essa empunhadura do volante aqui especificamente, né, ele vai começar a ter um certo atrito com a sua mão. O volante em si ele não é couro, ele é uma borracha, né, aquelas borrachas duras de volante. Então isso com o tempo naturalmente vai desgastando, mas também esse friccionamento, né, você sente. O volante ele é um pouco rígido, ele não tem aquele sistema de endurecer conforme você vai percorrendo, né, fazendo trajeto, e sim quando ele fica 100% assim. Então, independente de se eu estou fazendo manobra ou não, ele não alivia o peso do volante. Muito em contrapartida, porque ele pesa mais quando você utiliza o ar-condicionado, justamente porque a correia que é interligada com a bomba de direção hidráulica e a do ar-condicionado, normalmente nesses veículos aqui eles são compartilhados. Então aí você tem um problema que gera um maior consumo, porque toda vez que você faz a movimentação do volante você trabalha essa correia um pouco mais, e diferente dos carros que possuem ou correia de comando, que aí você individualiza o uso do sistema do ar-condicionado, ou que utiliza a correia dentada, porém ele tem divisões. Então uma correia para o volante e outra correia para o sistema de refrigeração, né, do ar-condicionado. Então isso é o outro ponto aí que infelizmente não sei por que eles não fizeram essa divisão, corte de custo, aquela coisa toda. Se a gente comparar com as versões depois que se torna os 3 cilindros, né, 1.0, você já tem sim um volante mais leve, tanto de acabamento, isso eu digo da empenhadura, porque aqui você tem uma borracha muito mais rígida e grossa, né? E você também tem a questão do volante ser um pouco mais pesado. Então o conjunto harmônico do volante, ele parece que eu falo que parece que é um pastel, né, aqui na tua frente. Mas esse volante ele ainda é mais bonito do que o da versão anterior, da geração anterior, que é aquela geração do Logan e do Sandero, né, que tinha uma traseira um pouco mais elevada e aquela coisa toda. Portanto, né, a gente tem aí essa diferença. No questão, como voltando um pouquinho lá no começo do vídeo, o consumo desse carro, ó, eu tô na cidade, tá fazendo 5.8. Ó, vou chegar próximo, não sei se vocês vão conseguir ver, 5.8. Galera, 5.8 para um veículo 1.0, eu acho um super exagero. Por quê? Eu tô procurando economia, não tô procurando desempenho. Então o carro deveria ser muito mais econômico. Porém, aí entra todo aquele conjunto da obra quando a gente fala da estruturação. Eu tô fazendo isso aqui no álcool, tá? Ponto importante. Outro ponto, que na cidade o álcool ele fica muito mais perto. Então na saída de semáforo, enfim, que aí você só vai usar o carro para isso, né? Vai ficar dando arrancada, vai pro beleléu, os coxinhos do motor. Mas de forma geral é isso. A dirigibilidade do Logan é essa. Painel de instrumento muito bem apresentado. Você não fica perdido no comando aqui, né? Você tem fácil acesso ao ar-condicionado. Você tem essa posição, essa envergadura aqui. Pô, beleza. A iluminação acho que poderia ser um pouquinho mais forte, mas acho que tá ok. Principalmente quando a gente fala de viagens um pouco mais longas. Aqui no processo da multimídia, a gente tem a opção da tela de diminuir o brilho, né? E a gente clica nessa lua aqui, ó, ele fica uma coisa preta. Escutando música, tá? Detalhe importante. Ah, não tá escutando música, é só você apertar aqui. Ele apaga a tela e fica o relógio, ok? Então, sobre a visibilidade do painel, a gente ganha nesse processo, tá?
O painel de instrumento, eu acho ele muito completinho, como eu mostrei para vocês na avaliação. Ele tem todas as informações ali que você precisa, de autonomia e tal. Porém, na autonomia do computador de bordo, quando você está dirigindo, você percebe o seguinte: ele te dá ali, por exemplo, 150 km de autonomia. Você vai falar, pô, beleza, dá para rodar 150 km. Só que não. Ele não decai gradativamente. Muito pelo contrário, ele acaba caindo de 10 em 10 km no mostrador. Então, por exemplo, você está em 150, daqui a pouco, se você pegar muito trânsito tal, vai cair 10, vai para 140, 130 e por aí vai. Então esse é um problema que eu, na minha opinião, não só esse computador de bordo mostra assim, mas eu já dirigi o T-Cross. O T-Cross é a mesma coisa. Não sei porque eles não fazem uma leitura um pouco mais precisa caindo quilômetro a quilômetro. Talvez porque eles façam uma relação de média, tal, ele poderia andar 10 km, mas na verdade andou mais, então, né, faz essa conta meio maluca. Então basicamente esse é o processo, tá? Então não tem muito o que se fazer. A iluminação do painel eu acho muito bonita, ela harmoniza muito bem. Eu gosto de iluminação branca. Eu colocaria talvez o ponteiro vermelho, mas como o conta-giros ali no final ele fica vermelho, então seria na rotação máxima do motor, talvez atrapalharia sim essa questão, tá? Então a gente foge um pouco dessa ideia. Refrigeração do veículo é ok, tá? Gela muito bem, ar-condicionado muito bem. E a gente tem esse espaço total aqui que é bem confortável. As pernas você não fica muito colado, né? O HB20 Sedan, ele tem um certo problema, pelo menos das versões de 2015, 16, 17, 18, antes do facelift do Boca de Bagre, eram muito apertados, muito apertados. Eu não dirigi, eu não lembro agora se eu cheguei a dirigir a versão sedã, porque eu peguei muito hatch, principalmente de aluguel. Porém, é basicamente isso, tá? Faltava talvez um pouco de iluminação aqui, mas isso aí a gente tá falando de um carro básico de entrada, então não tem nem motivo nenhum para ter uma iluminação dessa, né? Então, ó, galera, ó, saio de segunda, a troca suaves, ó, eu piso, ó, ele leva o veículo, tá? Ele tem o giro dele vem numa rotação muito maior, porém aquela tal história, né? A gente sabe que o veículo, de forma geral, ele demora para desempenhar, mas na cidade dificilmente você vai fazer isso aqui. Você vai meter o cacete, a não ser que o cara da tua frente esteja empacando, como acontece muito aqui, infelizmente. Então, mas só que você tem um outro lado. Pisou, o consumo já não é dos melhores. Aí você vai lá e, pô, então complica relativamente, tá? Então, ó, questão de hibridade, o veículo apresenta, você sente, assim, eu vou dizer que asfalto irregular assim, você não sente tanto. Porém, se você pega um asfalto muito irregular, ele acaba passando um pouco. A suspensão, ela é macia, mas ela não consegue absorver o suficiente. O cursor da suspensão, ele acaba se tornando um pouco problemático, né? Então, ó, curva suave, é um veículo tranquilo, mas eu falei pra vocês, no dia a dia, super sossegado, mas vai dirigindo ali o tempo todo que você vai ter ali um certo problema. Digo da questão do uso, né, do veículo, por conta do volante, e aí acaba sendo desconfortável. Mas ó, super sossegado. Ó, saí primeira, segunda ele começa trazendo 3.000, ó. Aí pede pra mudar de marcha, se eu quiser esticar. Então, ó, vai, desempenha tranquilo, sossegado. Aí tem uns caras que dirigem que nem um imbecil, todo respeito à palavra, né? Mas é isso, ó, bem tranquilo, tá? Ele é na empenhadura aqui, ó, trava aqui os dedos, os outros dedos, polegar, né? E bem sossegado, bem tranquilo.
Um veículo muito justo para a cidade. Então, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, dar aquela curtida, comentar. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado da avaliação. Sempre falo das buscas dos outros veículos, mas agora é de verdade, né? Vamos aí nos outros veículos que estou devendo. E também contar um pouquinho mais da experiência a bordo, porque eu acho também super importante, principalmente para quem vai trabalhar com veículo ou até mesmo vai utilizar o veículo ali no dia a dia. Então, galera, obrigado por estarem até aqui comigo. Agradeço a todos vocês. Espero vocês para o próximo vídeo. Aquele abraço e falou!